Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e superabunde em misericórdia sobre todos vocês. E eu gostaria, na manhã desse dia 25 de setembro, fazer algumas considerações da devocional de Spurgeon. Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores, um pastor batista calvinista, reformado, portanto. Na manhã desse dia ele diz: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Pai, Deus, ele é justo e justificador. Agora imagine um Deus justo que não suporta pecado, que tem que punir o pecado, que não suporta o mal e tem que punir o mal porque ele é justo. E só teve uma maneira de ele fazer isso, não imputando aos pecadores as suas transgressões. Ele fez através de Cristo, ele fez através de Jesus. Por isso que diz a palavra, para que ele, Deus, apóstolo Paulo aos Romanos, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é justificador, daqueles que têm fé em Cristo, fé em Jesus. E isso é muito importante, as pessoas crerem em Jesus, entregar sua vida para Cristo, entregar a vida para Jesus. Somente desta forma e maneira este pecador é declarado justo, como se nunca tivesse pecado diante de Deus, porque ele crê na justiça de Cristo, ele crê nos méritos de Jesus, ele crê na obediência vicária de Jesus. E é interessante que Spurgeon chega a dizer aqui, trazendo para nós a Romanos 5, versículo 1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que maravilha, que maravilha. O homem sem Cristo, outrora, nós estávamos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas por conta de Cristo, por conta do sacrifício dele, por conta da morte dele, nele temos a paz. Jesus, através do sangue da sua carne, ele derrubou a parede de inimizade que era contra nós, que era contra o homem. Então, a palavra de Deus fala que, pela fé, aqueles que creem em Jesus têm paz com Deus. Isso é muito importante, tem paz com Deus. E isso é precioso, porque isso aponta para o juízo eterno. Existe um juízo onde Deus vai punir aqueles que não tiveram fé em Jesus. Por isso que é importante a pessoa crer em Jesus. E esse crer diz respeito à comunhão com Cristo, a comunhão pessoal com Cristo. A pessoa se entregar para Ele, pertencer a Cristo, porque isso é de uma validade incomensurável, é de um valor incomensurável e vital, porque diz respeito à vida eterna. Somente através de Cristo o homem tem paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. E o homem só é justificado pela fé quando ele deposita a sua confiança em Cristo. Quando ele olha para trás, e quando olha para si mesmo e diz: não quero nenhum ato de bondade que eu tenha feito, nada, nenhuma obra que eu tenha feito, por melhor que seja, nada em mim, tudo em Cristo, tudo em Cristo. Uma coisa interessante dessa justiça em Cristo é uma coisa maravilhosa, o que Cristo fez na cruz. E o que acontece com todo aquele que tem fé em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, ele é perdoado dos seus pecados.
Deus não tem ele como pecador, ele tem ele agora como filho, como santo, filho adotivo em Cristo e santo, porque Cristo, através da sua morte, ele santificou pelo seu Espírito. Uma coisa interessante é que a nossa consciência, a consciência dos redimidos, nunca mais pode fazer com que eles se sintam condenados, porque Cristo morreu, ou antes, ele ressuscitou para a nossa justificação. E eu gostaria de falar aqui o que Spurgeon fala: o juízo agora decide a favor do pecador. O juízo agora decide a favor do pecador. Então Jesus, ele nos substituiu na cruz para reivindicar para si, né, a nossa vida. Nossa vida foi reivindicada para Cristo. Ele comprou a nossa vida. Ele compra o pecador. Ele resgata o pecador através da sua morte. Então, o juízo de Deus, o juízo agora, não é mais para condenar aqueles que têm fé em Cristo. Aqueles que têm fé em Cristo, o juízo não é para condenar, mas o juízo é a favor, é para declarar: este está perdoado, esta está perdoada, esse está justificado, esse não está condenado, está absolvido do julgamento divino. Que preciosa palavra, que você considere essa palavra. Qual? A de estar com Cristo, a de manifestar sua fé em Cristo. Uma coisa que Spurgeon chega a dizer é que a memória, às vezes, né, olha para trás por sobre os pecados, né, contra os pecados, com profunda tristeza, né? Às vezes vem a memória atrás desses pecados, às vezes acontece isso, mas sem medo de qualquer punição, né, no porvir. Por quê? Pois Cristo pagou a dívida do seu povo até o último jota e tio e recebeu o divino recibo. Ele recebeu o divino recibo, todo justificado em Cristo, todos aqueles que foram redimidos, salvos por Jesus e que estão sendo salvos por Cristo. Ele recebe um recibo, né? Um recibo dizendo: está pago, né? Está tudo pago, está tudo certo, porque Cristo pagou a minha dívida completamente. Não existe nem um jota e nem um tio, como diz Spurgeon. Então, ou seja, não tem condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que lembranças outras venham, né, voagear, né, passarear sobre a nossa memória. Essas não podem nos condenar, porque Cristo morreu, Cristo pagou a dívida, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, né, que constava de ordenança contra nós, porque nós éramos transgressores da lei, ainda somos, né, caímos, etc. Mas em Cristo nós cumprimos perfeitamente a lei. Por isso que esta bênção de crer em Cristo, todo aquele que crê em Jesus está justificado de seus pecados. Quem está em Cristo cumpriu a lei perfeitamente, porque Cristo, Jesus, cumpriu a lei para nós, cumpriu a lei por conta de nós e por causa de nós, porque a gente não tinha condições nenhuma de cumprir. Paulo fala: se a pessoa segue, se a pessoa segue 9 mandamentos e tropeça em um, ele é culpado dos 10. Mas Jesus cumpriu perfeitamente os 10, de sorte que Cristo Jesus é o fim da lei. E ele é o fim da lei e justifica a todos aqueles que têm fé nele. Ele é o fim da lei para a justiça. Ele é o fim da lei para a justiça daquele que tem fé nele. Então você tenha fé em Cristo. Tenha fé em Cristo para que seus pecados sejam perdoados e você não seja condenado no futuro, no porvir, né? Isso é maravilhoso, porque Cristo riscou, através da sua morte, o recibo, ele riscou a dívida que era contra nós e nos deu um recibo, né? O recibo divino dado por Cristo, o recibo divino, que maravilha, né? E Spurgeon chega a dizer: e a menos que Deus possa ser tão injusto para exigir um duplo pagamento por uma dívida, nenhuma alma por quem Jesus morreu como um substituto pode ser lançado ao inferno. Mesmo que Deus quisesse ter um outro tipo de pagamento,
outro tipo de pagamento, a morte de Cristo foi perfeita, cabal, perfeita, que nenhum daqueles que foram salvos por ele e que estão salvos por ele pode ser lançado agora no inferno. Não pode. Eles agora têm o céu para desfrutar com ele. Que maravilha! Que você possa ter a fé em Jesus, que você creia em Deus, né? A palavra de Deus, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus não pode, porque ele foi justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Cristo não pode, né? Ele morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos. Então, Spurgeon chega a dizer, né, que a minha esperança vive. Então, a esperança do crente vive, não porque sou um pecador, mas porque sou um pecador, porque em Cristo morreu, né? Minha confiança não está em que eu seja santo, mas que, sendo profano, ele é a minha justiça. Minha fé não repousa sobre o que eu sou, ou serei, ou sinto, ou conheço, mas no que Cristo é, naquilo que ele fez, no que ele está fazendo por mim agora. Então, seja nada em nós, nenhuma glória a nós. O salmista, o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua fidelidade. Então veja, a fidelidade de Deus está nisso, em receber pecadores através de seu Filho Jesus. E você precisa de Cristo, meu nobre. Você precisa de Cristo, minha nobre. Reconheça ser uma pecadora. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Estamos destituídos, separados da glória, mas agora em Cristo nós temos paz com Deus, mediante a fé posta nele. Deposite a sua fé em Jesus e você ganhará, obterá a justiça do Filho de Deus. Essa justiça agora que não mais condena, mas que está a favor de você. Essa justiça que lhe defende, que lhe advoga no dia do julgamento final. Você está, desde agora, automaticamente, se crê em Jesus, está absolvido da condenação eterna. Crê em Cristo. Então, não é por nada que façamos ou deixamos de fazer. Não tem nada a ver de ser santo, mas santo não existe. Boas obras, existe Cristo e a sua obra perfeita. Que você crê em Jesus, crê em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. E eu queria finalizar aqui com a palavra de Spurgeon dizendo, no leão da justiça, a bela noiva da esperança cavalga como uma rainha. No leão da justiça, a bela noiva da esperança cavalga como uma rainha. Que bênção, que maravilha saber que esta esperança cavalga como uma rainha. Ela pode cavalgar porque o seu rei veio, morreu na cruz, ressuscitou para a nossa justificação, derrotou o diabo, Satanás, suas hostes, poder das trevas e libertou um povo, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? E Ele quer que você pertença a Ele. É uma maravilha. E isso é muito importante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só tem paz. E essa paz aqui não tem nada a ver com tranquilidade e sossego, é paz de comunhão, porque o homem pecou e caiu, ficou inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas por conta do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados por Ele e agora nos tornamos amigos de Deus. Você só pode ser amigo de Deus não pela sua obra, você só pode ser amigo de Deus se você tiver Cristo, se você se entregar para Jesus e crer no seu Evangelho e seguir o seu Evangelho, né? Guiado pelo seu Espírito. Crê em Cristo e seus pecados estão perdoados. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.